Olá, hoje nós vamos falar sobre transtorno borderline de personalidade. Foi uma enquete que nós fizemos no Instagram e muitas pessoas gostariam de ouvir um pouco mais sobre esse transtorno. Transtorno de personalidade não é uma doença como a depressão que você trata e a pessoa fica boa. É uma forma que essa pessoa se expressa no mundo. Ao longo dos anos, ela vai formando essa forma de se relacionar com as pessoas, com a sociedade, e que às vezes ela se desvia daquilo que é esperado para a sua cultura, sua condição socioeconômica cultural, e causa então alguns problemas para essa pessoa e para as pessoas que convivem então com ela. O transtorno de personalidade borderline, ela faz parte do grupo B de transtornos dessa linha, que inclui também o transtorno histriônico, o transtorno antissocial, o transtorno narcisista, que a gente pode falar em um outro momento. Hoje é muito comum as pessoas se referirem até de uma forma não muito correta, né? Virou meio um jargão. Essa pessoa é borderline, ela é border, ela se corta, então ela é border. Então nós temos que fugir um pouco dessas informações errôneas, desses rótulos que acabam também atrapalhando as pessoas. Nem todo mundo que se corta é border, apesar de que um grande número das pessoas que fazem automutilação podem se encaixar nos critérios de transtorno borderline da personalidade. O que caracteriza essas pessoas? O que caracteriza essas pessoas é um padrão, então, de comportamento, de relações interpessoais muito intensas, com muito medo do abandono, com muito medo de serem trocadas, de serem deixadas, né? E para isso elas não medem esforços para conseguir manter a pessoa que é, a pessoa, a situação que é o objeto do seu desejo, da sua vontade, do seu querer. Então eles também têm um padrão de relacionamento então muito instável, com muitas brigas, com muita vai de um polo ao outro. Eu amo você, mas no momento seguinte, qualquer coisa que você me faça, eu quero destruir. Então, entra nesses dois polos, né, de valorização e de destruição. Então, também uma perturbação da própria personalidade, da própria identidade. São pessoas que muitas vezes são muito confusas em relação ao que elas sentem, o que elas são, o que elas desejam. São muito impulsivas, então são pessoas que elas podem é, é, ter reações, por exemplo, de comer muito, uma compulsão alimentar, ou muito uma questão de jogos, jogar tanto pela carta, jogos a dinheiro, né? Uso e abuso de substâncias psicoativas também são muito comuns, então a impulsividade é uma marca bastante importante nesse transtorno de personalidade. E também recorrências no seu comportamento, eles podem ameaçar muito ou tentar muito o suicídio, ideações suicidas muito frequentes, e com isso levando então sim a automutilação, que eu acabei falando no início, né, que nem todo mundo que se corta é borderline, mas um grande número de pessoas que fazem automutilação, elas também preenchem critérios para o transtorno de personalidade borderline. A instabilidade afetiva, são pessoas que podem ficar muito ansiosas, muito deprimidas, muito agitadas, né? Mas isso são quadros que são muito rápidos, que duram muito pouco, horas sei lá, 2, 3 dias. Uma outra questão muito importante é o sentimento crônico de vazio.
Muitas vezes as pessoas, assim, por mais que o parceiro diga que gosta, por mais que a família diga que apoia, por mais que ela seja valorizada no trabalho, isso não a preenche internamente, não preenche esse sentimento de vazio. Isso pode levar a uma raiva muito grande, pode fazer com que ela se volte para os objetos e desejos de amor dela, inclusive com questões, brigas físicas, que podem ter proporções bastante perigosas. E também a ideação paranoide, mas é uma ideação paranoide transitória, muito mais ligada a essa sensação que a pessoa tem de medo, medo de ser abandonada, e por isso ela fica, por exemplo, se ela acha que o namorado está traindo, ela vai passar a persegui-lo, vai ficar mexendo no celular para que tentar pegar alguma situação que comprove essa sensação que ela tem e essa questão do abandono que ela sente muito frequentemente. O diagnóstico, né, é um diagnóstico clínico. É importante que se faça uma boa investigação dos antecedentes dessa pessoa, como foi a infância. Existem muitos casos, né, de pessoas que preenchem os critérios para transtorno borderline de personalidade que sofreram negligência, abuso físico, abuso psicológico na infância. É bastante frequente. Então é importante que, sim, com muito jeito, se tire essa história dessas pessoas. Uma vez feito o diagnóstico, é importante conversar com o paciente de uma forma acolhedora, para que ele entenda o que ele tem, porque é muito importante, já que não tem um medicamento para tratar transtornos de personalidade, o paciente a pessoa vai ter que aderir a uma terapia, uma psicoterapia, né? Às vezes uma terapia familiar, uma terapia de casal, para poder lidar com as questões subjacentes em relação ao comportamento dessa pessoa. O que a gente vai medicar são o que a gente chama de comorbidade, aquilo que vem com, ou seja, se tiver uma depressão, tratar a depressão, se for uma pessoa muito irritada, tratar a irritabilidade, a agressividade, mas são sempre tratamentos que não são para o transtorno, e sim para para o transtorno de personalidade, mas sim para outros transtornos que vêm junto. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais, né? E se não entenderam, manda uma pergunta lá para mim no meu Instagram, tá bom?